Quando estamos cansados, dizemos que estamos com a bateria baixa, né, ou energia baixa. Quando estamos exaustos, falamos que nosso cérebro não consegue mais processar tanta informação e precisamos de um tempo. Quando a gente já está com a cabeça cheia, a gente fala que a gente está com a memória cheia e que talvez a gente precise de um tempo para poder apagar algumas coisas da memória, né, ou deixar com que elas sejam apagadas de alguma maneira. E o que são essas frases que a gente fala, senão discursos que nos aproximam das máquinas? Mas não de qualquer máquina, mas especialmente das máquinas digitais que a gente conhece hoje. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo de hoje para vocês é pensar um pouquinho sobre como que essas narrativas sobre nós mesmos, elas têm uma relação com as máquinas que vivem com a gente, ou essas máquinas que a gente construiu e com as quais a gente faz parte disso. De uma certa maneira, como a gente constrói as máquinas, elas também nos constroem. Ou seja, como essas máquinas, elas não são inocentes ou elas não são... não nos afetam, mas que elas fazem parte da nossa própria construção da narrativa. E aí, por consequência, chegar a um ponto de pensar o que a gente está se tornando por conta dessas máquinas. Certo? Para poder desenvolver esse pensamento, eu dividi o vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre da mecânica ao digital. Na segunda, bits são bits. E na terceira, sobre as tecnologias egoístas. Então, vamos lá? Historicamente, quando o ser humano passa a buscar explicar o processo de vida sobre o que é viver e, por consequência, também explicar sobre o que nós somos, a gente tende a buscar explicações de acordo com os conhecimentos e com o modo de vida do seu período em que você está se vivendo. E quando eu falo aqui, então, nesse capítulo sobre da mecânica ao digital, é que por um bom tempo, vamos pensar assim, especialmente aqui nesse período medieval até o começo da modernidade, se buscava ou se entendia uma explicação do ser humano por meio de máquinas, aqui analógicas, né? Então não é da máquina qualquer do digital, como se o digital não fosse uma máquina, mas sobre essas máquinas analógicas. Lá na Grécia Antiga a gente já via explicações nesse sentido, onde você se utilizava de válvulas, de roldanas ou de dispositivos analógicos para você poder mover e poder fazer as suas coisas ali, né? Que você precisava no seu cotidiano. E essas máquinas analógicas que tinham seus pistões, as válvulas e tantas outras coisas que elas tinham que ser desse modelo analógico, ela era pensada, né, utilizada para tentar compreender o próprio ser humano, como nós mesmos funcionamos. Tanto que por um bom tempo, quando a gente vê o início, né, uma pré-modernidade, lá com esse movimento renascentista, com Da Vinci e tantos outros intelectuais desse período, e quando eles descrevem o ser humano, eles pensam muito o ser humano enquanto máquina. O próprio filósofo René Descartes, quando ele faz essa compreensão, claro, aqui eu estou resumindo muito, né, mas quando ele faz essa compreensão sobre o corpo humano, ele fala do corpo humano como se a gente fosse uma espécie de máquina, né? O corpo enquanto máquina e a alma enquanto uma outra substância ou essa outra instância do humano que habita esta máquina, né? Então essa máquina que a gente faz o movimento, que a gente age e pode existir nesse mundo. Então o olhar que a gente tinha para o corpo humano era já um olhar de máquina, dessa máquina analógica, dessa máquina que reproduz essa lógica analógica, né? Essa lógica que a gente vê nessas máquinas que as pessoas utilizavam. E por consequência, a explicação também sobre o corpo humano era, então, um reflexo das tecnologias que se utilizavam naquele momento. E no modo como as tecnologias eram utilizadas naquele momento, quais eram as maiores tecnologias, né? Sempre pensando nessa comparação entre aquilo que a gente produz no mundo e aquilo que nós somos. Como se houvesse uma espécie de simetria ou de similaridade entre o que somos e o que a gente consegue colocar para fora, né? Enquanto uma construção de algo. E é muito interessante pensar, porque quando vai haver essas mudanças e vão surgindo cada vez mais essas máquinas digitais, vão modificando o próprio modo da máquina existir e funcionar, também vai acontecer paralelamente um movimento, né, em que a ciência que estudava, né, o que vai explicar os fenômenos humanos, também parte por essa explicação, né, vai partindo por essa explicação sobre como nós, né, temos esse funcionamento enquanto máquina digital. E aí surgem, por exemplo, os conhecimentos acerca do DNA, né, por exemplo, isso vai falar que existem as informações, né, que aí existem aquelas nuances do DNA, né, que são os seus genes, que são os cromossomos, e essas informações que se conectam, e enfim,
toda essa lógica do digital, do dígito, né, que você vai então somando, que você vai adicionando informações, e que esse funcionamento desses dígitos, desse modo de se contar, de se ver, de se perceber, vai também cada vez mais ampliando a nossa possibilidade de construção de novas máquinas. Ou seja, a partir do momento em que vai se estruturando todas essas outras máquinas digitais, vão também ampliando esse olhar sobre o humano, e vão, por consequência, também ampliando a possibilidade de construir outras máquinas. Até porque, se as máquinas são, né, aquilo que a gente constrói é uma espécie de réplica ou de similaridade daquilo que somos, então conforme a gente se vê também de uma maneira diferente, a gente consegue colocar para fora, tentar projetar isso para fora, construindo máquinas que tentem espelhar ou tentem ser aquilo que a gente imagina que a gente é, ou aquilo que busca explicar como a gente funciona. E isso na psicologia é evidente, né, com o movimento da cibernética e da construção de um certo cognitivismo lá no meio do século XX, em que vai cada vez mais olhar para o funcionamento das cognições humanas semelhante, né, com as cognições das máquinas, né? Então, o que é a memória no humano e o que é a memória no computador? O que é o processamento no computador? O que é o processamento do cérebro? O que é, né, vamos pensar que a memória RAM, né, e a outra memória que eu estava falando, o que é a bateria, se não a nossa energia? Então a gente vai dando, né, utilizando desses discursos que vão organizando, né, vão organizando aquilo que supostamente somos. Mas aí, quando a gente faz isso, ao mesmo tempo que a gente abre campo de possibilidades, a gente, no fim das contas, também reduz aquilo que a gente vê, né, porque a gente reduz a nossa possibilidade de se entender. Até porque, né, como eu falei, bits são bits. Como então essa narrativa sobre nós se empobrece, é por isso que eu estou chamando sobre esse bits são bits. Porque bits são essa unidade mais básica de informação digitalizada, ou dessa informação digital. E quando a gente começa a traduzir as coisas todas em bits, ou nessa forma binária, né, de você somar certas informações e dessa maneira você vai diferenciando uma das outras de maneira quantitativa, você perde uma dimensão, que é a dimensão da qualidade, ou essa dimensão qualitativa, né? Essa dimensão que ela existe mais no mundo analógico do mundo digital. No mundo digital, você pega uma música e você toca, se for o mesmo instrumento, da mesma maneira, ela tende a se reproduzir da mesma forma. O que vai mudar é por onde esse som sai, por exemplo, ou esse vídeo sai, ou por onde vai ser esse output dessa máquina, né? Se ele tem maior ou menor sofisticação e por aí vai. Mas se for o mesmo, ele vai repetir da mesma maneira. Agora, a máquina analógica, por outro lado, ela tem nuances nisso, né? Apesar dela contar, apesar dela ter também sua capacidade de contar, de medir as coisas, né? Mas ela tem uma dimensão qualitativa. E quando a gente passa, então, a utilizar essa forma de bits, essa forma de informação, para descrever os fenômenos no mundo, a gente trata todos os fenômenos numa espécie de mesma equivalência. E pense só, a nível narrativo, quais são, então, possíveis consequências da gente equivaler todos os conteúdos como se fossem algo que é contado da mesma maneira, ou de um modo muito específico, né, que seria desse modo digital. Ele desaparece, então, esse valor qualitativo sobre o que importa mais, como importa mais, onde que a gente está construindo alguma coisa a partir disso, o que estamos fazendo com isso, né, assim, e quais são os pontos de maior ou menor relevância sobre o que está sendo feito. Se tudo é equivalente, se toda a informação é equivalente, se toda a informação, então, ela é medida da mesma maneira, o que vale mais? É o que tem mais bits ou é o que tem menos bits? O que vale mais, né? É aquilo que simplesmente se está num conteúdo de um aparelho sofisticado e outro em menos sofisticado, né? E você perde dimensão sobre o que é aquilo, ou seja, sobre aquela qualidade que ela amplia uma outra forma de compreender os fenômenos que os bits não são capazes de olhar. Quando a gente fala, então, bits são bits, é justamente porque se eu pego uma série de informações sobre as pessoas e digitalizo todas elas, transformo elas em bits, o que diferencia essas informações sobre o quanto que eu estou dizendo, se é uma história, uma narrativa, ou seja lá o que for sobre essa pessoa? É como que eu observo isso, como que a gente entende, a gente lida com essas informações que são digitalizadas, que elas são achatadas e transformadas em bits, e que dessa maneira é como se ela perdesse justamente essa sua densidade, ela perdesse essa profundidade, ela fosse então fragmentada, e cada vez mais a gente vai vendo
que a gente amplia esse repertório, né? E a gente soma cada vez mais bits e vão criando máquinas que armazenam mais e que armazenam mais e mais e mais e mais. E o que a gente faz com esse volume de informação se a gente não sabe sequer diferenciar qual informação que é relevante e qual que não é? E por consequência, né, o que a gente está fazendo dessas informações? Para que a gente precisa de todas essas informações? E a gente continua comparando também o nós, enquanto máquinas, né, com essas máquinas digitais. E pensa, né, que, nossa, o ser humano, né, igual saiu uma pesquisa recentemente, né, acho que foi ano passado, que virou uma piada, assim, falando, o cérebro humano, ele processa tantos bits por segundo, por minuto, não lembro agora. E virou uma piada, né? Porque, assim, primeiro que o cérebro, ele não é uma máquina digital, então não tem como você fazer essa comparação entre o cérebro e um computador. O cérebro é uma outra coisa, né? A gente pode chamar aqui de analógico, talvez, mas ainda é outra coisa, né? Que não é uma máquina digital. E você faz essa comparação de bits, você está perdendo a nuance sobre como nós estamos entendendo esse mundo ao nosso redor. Qual é a qualidade das sensações que a gente está em contato com esse mundo a todo momento, entendendo, lidando com essas sensações. A gente está aqui, sentindo, percebendo e reagindo a isso. Se eu chamo simplesmente de bits, então quer dizer que, né, o que eu sinto de cheiro, o que eu sinto de sabor, tanto faz, né? É apenas informação. É apenas um dígito sendo somado, e somado, e somado, e somado. E no fim das contas, como eu falei desde o começo, quando você perde a qualidade, você achata a experiência e transforma elas apenas em algo que tanto faz, né? E tanto faz, e tanto faz, e tanto faz. E aí, perdendo essa referência, sobre a nossa narrativa, a gente entra num problema, né? A gente entra num problema extremamente, que eu acho que curioso e importante, que é então o que essas máquinas acabam fazendo de nós. O que a gente faz com essas máquinas e o que elas acabam também fazendo de nós, né? Ou seja, o que acontece nessa relação. E aí é o que eu estou chamando aqui dessas máquinas egoístas. Se você chegou até aqui é porque por algum motivo você tem interesse nesse conteúdo. Então não deixa de conferir aqui abaixo tanto o meu Substack, onde eu escrevo textos de introdução à esquizoanálise, mas confira também a formação Ciberesquizo, que é uma formação contínua que eu estou buscando construir, em que eu vou criando aulas e mais aulas e ofereço conteúdos de ciberpsicologia crítica e de esquizoanálise, né? Então não deixa de conferir aqui abaixo essa formação, que ela, né, a ideia é que cada vez mais formar uma comunidade interessante em torno disso. E espero, né, que a gente consiga ter essa comunidade formada. As máquinas egoístas, ou essas tecnologias egoístas que eu estou falando, não é num sentido, talvez que a gente pode pensar aqui, né, sobre como se as máquinas só pensassem em si. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é inspirada no filósofo Michel Foucault, sobre quando ele fala sobre essas tecnologias de si. E que ele não se refere exclusivamente às máquinas em si, mas em torno de todas essas técnicas que vão sendo formadas nesse período da modernidade e que elas vão construindo isso que a gente entende enquanto si, ou enquanto um self, né? Esse self, tanto que a gente fala sobre quem somos, né? A gente pode descrever isso enquanto essa instância daquilo que a gente imagina do que somos. E pensando então sobre como que se dão a formação dessas máquinas, é super interessante, porque a gente já se utilizou de máquinas tão simplórias para poder fazer sobre isso. Por exemplo, um próprio diário. O que é um diário, se não uma máquina, né, que uma tecnologia, na qual você está construindo essa ideia sobre quem você é, ou sobre este si próprio, né? Da mesma maneira, a gente vai vendo ao longo da história outras técnicas, né, outras tecnologias que vão formando também isso, como a própria psicologia e a psicoterapia nesse sentido, em que você para ali, né, para poder entender quem eu sou, quem eu estou sendo, o que eu estou fazendo. Isso é todo um exercício que a nossa sociedade moderna vai começar a construir em torno do sujeito, para que ele para compreender ou pensar este quem estou sendo, ou o que sou, né, qual é a minha personalidade, e todo esse interesse que hoje em dia a gente acaba tendo. Dessa forma, então, quanto mais a gente vai entrando nesse período do século XX, com o desenvolvimento das máquinas digitais, como que essas máquinas também vão formando isso? Ou elas vão modificando e alterando isso que a gente entende enquanto um si, né? Enquanto o quem estamos sendo. Esse si, né, SI, quem estamos sendo, ou o que somos diante disso tudo. E eu acho super interessante, não sei vocês, assim, pensar sobre essas coisas, porque quando a gente olha para essas máquinas digitais, no seu início elas eram bem menos egoístas do que elas são hoje. No seu início elas tinham funções muito específicas relacionadas com uma certa indústria, ou certas indústrias, e que elas buscavam resolver esses problemas para essas indústrias. Mas quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a gente vai vendo isso desenvolvendo e desenrolando,
Principalmente chegando nas tecnologias de informação e de comunicação, a gente começa a observar outro movimento com relação a essas máquinas, e que elas entram e vão entrando cada vez mais, como também essas máquinas egoístas, né? Ou essas tecnologias de si que eu estou falando, essas tecnologias egoístas. E aí a gente entra, por exemplo, nessa questão das redes e sobre como as próprias redes elas vão cada vez mais se voltando para nós mesmos. Quando a gente fala do Facebook, que ele tinha aquela pergunta, né, o que você está pensando? O Twitter também tinha alguma provocação lá, né? O que você gostaria de falar? Enfim, todas essas máquinas, essas tecnologias, elas vão provocando esse si, essa valorização de quem somos, do que pensamos, daquilo que gostaríamos de ser, né? Sempre voltando para nós mesmos e reforçando essa espécie de egoísmo em nós, né? De pensar em nós, de pensar em nós mesmos, de pensar exclusivamente na gente, não pensar nesses outros, ou não pensar de maneira coletiva, não pensar para além deste si mesmo. E aí, né, sejam as redes sociais, sejam as câmeras com selfies e outras coisas que nós fazemos, sejam tantas outras tecnologias, o quanto que elas também não reforçam isso, não reforçam essas narrativas, né? E, como eu falei, na parte anterior desse vídeo, né? Quando a gente fala sobre essas tecnologias de si, essas tecnologias elas são tecnologias digitais, né? Elas trazem esse modo de compreender as coisas, né, de maneira digitalizada. Então, qual é a diferença da informação entre o que somos e o que estamos sendo com qualquer outra informação que está por aí? Você postar uma foto numa rede social ou alguém escrever qualquer porcaria, é bits, né? São mais bits e bits são bits. Ou seja, qual é a diferença entre aquilo que você está construindo de si, né? Ou acha que está fazendo de si, e qualquer outra informação na internet? Nenhuma, né? E por consequência é algo até um tanto contraditório e ambivalente, né? Quando a gente pensa que a gente está construindo a nós mesmos por meio dessas máquinas, dessas tecnologias, no fim das contas, o que a gente faz, ele é muito vazio, né? Ele é muito reduzido, porque não importa o que você faça, não importa como você faça dessa maneira, quando a gente olha para a qualidade do que está sendo feito, muitas vezes não tem, né? Você não tem uma qualidade, até porque como essas máquinas, muitas vezes elas são movidas por essa lógica da quantidade, dessa adição, desse somatório, então não se trata de qualidade, não se trata daquilo que é construído qualitativamente, mas muitas vezes de uma repetição, de uma produção, né, dessa quantidade que vai sendo adicionado, e cada vez vai crescendo esse volume. Né? E aí é só pensar, por exemplo, como que funciona uma lógica do YouTube, né? De maneira bem simplória. Geralmente, quanto mais vídeos as pessoas fazem, melhor é contabilizado. Da mesma maneira, outras redes sociais, quanto mais você produz, quanto mais você interage, quanto mais você soma nessa lógica aditiva, melhor é para você, né? Porque as pessoas vão te lembrar, porque elas não lembram de você, né? Ou não pensam em você pela sua qualidade, mas pensam pela quantidade. Até porque é necessário estar sempre presente para que você possa existir. No fim das contas, né? Como eu falei, bits são bits. Não quero finalizar o vídeo de uma maneira pessimista, até porque eu não acho que se trata aqui de um otimismo ou de um pessimismo, mas de fato de compreender, né, o que a gente está fazendo de nós mesmos com as máquinas, o que estamos fazendo de nós mesmos nessas relações, e entender de fato, né, o que a gente está produzindo nisso, nessas relações. Esse que eu acho o ponto mais importante, mais interessante, né, das relações que estamos construindo com essas máquinas, é entender de fato o que a gente está aqui fazendo, até porque, no fim das contas, né, a vida ela está seguindo, e nós estamos nesse mundo no qual, né, tem essas máquinas, e que a sociedade ela depende muitas vezes dessas máquinas, e entender que talvez a gente não precise depender delas, mas também como a gente pode usá-las a nosso favor, ou usar nesse processo de observar, né, o quanto que a gente está fazendo, ou o que a gente está fazendo de nós mesmos, entender, né, ali muitas vezes certas nuances do que a gente está fazendo, entender então o que a gente está produzindo, entender onde nós estamos pisando neste território. E eu acho que isso, né, que é o mais importante de pensar. Então, quando a gente fala, né, sobre essa da narrativa, do bits são bits e das tecnologias egoístas, é entender, né, como que a gente está aqui se construindo enquanto seres humanos, né? É olhar para esse si agora um pouco diferente, entendendo, né, como que as máquinas acabam interferindo, não de maneira de influenciar, mas como parte fundamental sobre quem nós somos, né, ou sobre como compreendemos o que somos e de que maneira vivemos.
Então, se você gostou desse vídeo, chegou até o final, não esqueça o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!